No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, hoje, dia 2 de junho, você confere com a gente Feriado de Corpus Christi. Igreja Católica incentiva atos de doações aos mais necessitados como forma de venerar a Eucaristia. Educação na rede municipal é tema de audiência pública na Câmara de Vereadores. Taquini é contemplado com insumos que integram o kit intubação. E você vai conferir a história do seu Sebastião da Rosa, um cidadão como todos nós, mas que serve de exemplo quando falamos de superação. Os destaques do jornal TV Com, que você confere a partir de agora com a gente. Nesta quinta-feira, a Igreja Católica celebra a solenidade do corpo e sangue de Jesus, o Corpus Christi. A data, que é feriado nacional, marca a veneração pública pela Eucaristia e, diante disso, o Santuário de Santo Antônio terá missas às 7, às 8h30 e às 10 da manhã, bem como às 6 da tarde. Às 3 horas da tarde, em comunhão com toda a Diocese de Caxias do Sul, acontece a Hora Santa de Adoração ao Santíssimo, agendada para acontecer nas comunidades da paróquia. Em virtude da pandemia da Covid-19, não haverá missa campal, bem como não haverá a confecção dos tradicionais tapetes de serragem. A paróquia Santo Antônio motiva a comunidade para a doação de alimentos não perecíveis neste dia, tanto no santuário quanto nas comunidades. Os donativos arrecadados no mutirão pela vida de quem tem fome serão destinados à Casa Pão dos Pobres, da paróquia de Santo Antônio, que atende semanalmente a diversas famílias em situação de vulnerabilidade social aqui na capital do vinho. A Secretaria de Segurança Pública de Bento Gonçalves vai seguir realizando as operações de fiscalização e conscientização para a prevenção do coronavírus no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira. As ações serão baseadas no novo sistema 3As de monitoramento. Desde a última sexta-feira, dia 28, cerca de 500 pessoas foram abordadas, bem como alguns estabelecimentos foram vistoriados e aglomerações foram dispersadas. As ações foram realizadas em 13 diferentes bairros de Bento Gonçalves, entre eles Aparecida, Botafogo, Centro, Cidade Alta e Planalto. O trabalho também contou com a presença dos órgãos de segurança pública nos distritos de São Pedro e no Vale dos Vinhedos. O secretário de Segurança, o tenente-coronel Paulo César de Carvalho, anuncia que a ação será intensificada e orienta a todos que utilizem a máscara e evitem aglomerações. Os telefones 153 e 190 da Brigada poderão ser usados para que a população denuncie possíveis eventos clandestinos, bem como aglomerações em locais públicos e propriedades particulares na cidade. As ações contam com a presença da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito e Fiscalização Municipal. O terceiro BEPAT também participa das atividades de fiscalização. O Corpo de Bombeiros de Veranópolis realizou na última segunda-feira treinamento de salvamento aquático em um ponto sensível da zona de atuação do pelotão. O treinamento foi realizado no Rio das Antas, próximo à ponte Ernesto Dornelles, e que, devido ao atrativo turístico proporcionado pelas belas paisagens, recebe grande público de visitantes durante todas as épocas do ano. Em decorrência dessa ação, foi possível capacitar de forma satisfatória os bombeiros militares, garantindo aos profissionais maior aperfeiçoamento do efetivo, tornando-os aptos para as demais ocorrências de resgate e salvamento aquático atendidos pelo 4º Pelotão de Veranópolis. O treinamento foi ministrado pelo soldado Menin, que possui o curso de salvamento aquático
e também o curso de condutor de embarcações. Na oportunidade, foram abordados temas como noções de embarcação e navegação, saneamento de panes e eventuais imprevistos, nado de aproximação, utilização de flutuador, nadadeira e conceitos básicos de atendimento pré-hospitalar para um possível afogado. Passado o prazo de inscrições para o concurso de poesias promovido pela Biblioteca Pública Castro Alves, a organização comemora a homologação de 765 trabalhos autorais, oriundos de diversas regiões do país. Do total de inscritos, 671 são da categoria adulto, e Santa Catarina foi o estado que mais enviou inscrições, totalizando 139. Logo após vem São Paulo com 101 inscritos e o Rio Grande do Sul com 91. Cada autor escreveu um poema inédito, entendido como nunca premiado em concursos anteriores e não publicado em livros físicos ou eletrônicos, até a data de encerramento das inscrições. Após o período dos recursos, permitido a todos os inscritos, inicia então a fase de avaliações das poesias, que ocorre entre 4 e 20 de junho. A divulgação preliminar ocorre no dia 21 deste mês. Serão selecionados 3 autores vencedores de cada categoria, totalizando 9 autores que receberão como premiação um pack de livros a serem selecionados pela Biblioteca Pública Castro Alves, certificado de honra ao mérito e publicação dos textos em livro digital no formato e-book. O livro digital será disponibilizado gratuitamente no site da Prefeitura de Bento Gonçalves e nos canais de cultura do município no dia 31 de agosto, além de ser enviado por e-mail aos premiados. A Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves promove 2 audiências públicas relacionadas à área da educação. O primeiro encontro aconteceu ao final da tarde da terça-feira, dia 1º, no plenário Fernando Ferrari, no Legislativo Municipal. Na ocasião, foram debatidas as questões que envolvem as aulas presenciais e eventuais perdas no processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia. Inicialmente, essa audiência tinha sido pensada para fazer uma pressão para o retorno às aulas presenciais naquela época de início de ano, que a gente não tinha as escolas abertas. Como a gente já conquistou a volta às aulas, porém não da melhor forma possível, ainda temos muitos problemas a serem enfrentados para essa volta às aulas, a gente decidiu deixar a audiência aberta, fazer com que ela acontecesse ontem, para a gente discutir como poder recuperar tudo isso. Os desafios são muito grandes, a gente elencou uma série de coisas que a gente vê como um grande problema. Eu particularmente vejo esse ensino híbrido, que dá uma sensação de não obrigatoriedade do ensino, como um grande problema. Foi muito interessante, muito importante ontem a gente poder estar lá e colocar a educação em pauta, colocar a educação em discussão e principalmente pensar num planejamento para o que a gente pode fazer daqui para frente para acabar, para reduzir com essa defasagem no ensino que a pandemia deixou para nós. Foi muito bom poder ouvir professores, alunos, poder público, comunidade escolar se manifestando sobre como foi o enfrentamento da pandemia na escola e sobre como está sendo o retorno e como vai ser as aulas a partir daqui. A outra audiência acontecerá no próximo dia 8, a partir das 6 da tarde, também na Câmara de Vereadores. Na oportunidade, será discutida a proposta do Poder Executivo, que prevê a diminuição de 30% para 25% no percentual mínimo de investimentos na educação no município, alterando assim a lei que estava em vigor desde 1994. De acordo com a Prefeitura, a mudança se dá pelo aumento histórico na arrecadação e pela promulgação da nova lei do Fundeb, que aumentará os repasses para a cidade. A realização das audiências públicas vai respeitar os protocolos sanitários de distanciamento e comportará até 50% da capacidade máxima do plenário. As reuniões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Bento, no canal 16 da NET e pelas redes sociais do Legislativo no Facebook e YouTube.
Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a Festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Mesmo depois de vários dias com a presença do Sol, o ar na atmosfera não foi suficiente para aquecer, a ponto de trazer um certo calor ao território gaúcho. Pelo contrário, o aumento de nuvens deve trazer a instabilidade, embora de forma passageira a algumas regiões, e com isso as temperaturas se manterão mais baixas. Para esta quinta-feira, a instabilidade vai predominar mais
na parte norte do estado, sem volumes expressivos. Nesta quinta-feira, o ar seco ainda predomina sobre a região sul do país e impede a formação de nuvens carregadas. Com a atuação do ar polar, o dia ainda começa com geada na campanha gaúcha e entre a Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas logo o sol predomina e não há previsão de chuva nessas áreas. Dia de sol e tempo firme com elevação gradativa nas temperaturas em todas as outras áreas da região, inclusive nas 3 capitais. Em Porto Alegre, o dia começa com 11 graus e a máxima não passa dos 20, e em Curitiba, a mínima de 12, máxima de 21 graus. Nos próximos dias, a expectativa é de elevação nas temperaturas, principalmente à tarde na região de Florianópolis. No fim de semana, as temperaturas máximas conseguem chegar a 26 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol entre nuvens, ainda sem a presença da chuva. Nesta quinta, as temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima chegando aos 22 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Shakespeare, através das palavras de Hamlet, consagrou a célebre frase: há algo de podre no reino da Dinamarca. Essa frase representou tanto ao longo da história nesses 500 anos, que ela pode ser dita e redita em função de vários momentos da vida cotidiana. Parece que aqui em Bento Gonçalves também há algo de podre. E não apenas parece, com certeza há. Muitas das coisas podres têm sido denunciadas por aqui ou por alguns poucos por ali. Mas o reino da Dinamarca, instaurado em sua podridão por aqui, vai se realçar em acontecimentos que serão revelados ainda mais durante os próximos dias. Me refiro a algumas práticas do IPURB, esse instituto que surgiu para planejar a cidade e que já dissemos aqui não planeja nada. Muitas das coisas mal explicadas do plano diretor, da aprovação de obras, da liberação de alvarás, de exceções contra a lei para cada benefício dos ditos investidores, se renovam e se renovam. Agora, está em andamento algo que vai chocar de novo a cidade, porque as explicações para o que está sendo feito e o que acabou de ser autorizado agora, nessa administração, será mais uma demonstração da podridão do reino da Dinamarca. Aqui, muitos que estão no mesmo cargo há muito tempo, sem competência para fazer o que fazem, e no caso competência aqui é legal, autorizam e fiscalizam sendo o seu chefe e seu subalterno. Aqui se continua concedendo alvará de construção ao arrepio da lei. E pior, contra a lei. O último, mais uma vez, para ficar famosa a Avenida Planalto. Mais uma vez, inclusive, para alguém que pede explicações, é colocada a cabeça a prêmio. Mais uma baixa no Complan. Mais coisas mal e muito mal explicadas. E o pior, confirmadas com autorização de construir sem o respeito à legislação. Nós vamos abordar isso detalhadamente nos próximos dias. E você que acompanha esses comentários, vou lhe sugerir. Amanhã, quinta-feira, dia de Corpus Christi,
No programa Ponto e Vírgula, nós vamos debater pormenorizadamente o problema da concessão de um alvará agora este ano, ao arrepio da lei, para uma grande construção que deverá sair na Planalto. E a pergunta é: por que para alguns tudo pode e para alguns tudo é permitido, quando para os pequenininhos, os que não têm capacidade financeira, apenas o rigor da lei, e que, aliás, deveria ser para todos? Enfim, venha, Hamlet, façamos nós as suas palavras, adaptemos as suas palavras. Não é apenas no reino da Dinamarca que havia algo de podre. A sucessão chegou até Bento. Há algo e muita coisa de podre no reino de Bento Gonçalves. Pensem nisso e fiquem com Deus. Terminou na segunda-feira o prazo para entregar o imposto de renda. Até o final do dia, mais de 34 milhões de contribuintes enviaram as informações para a Receita Federal. Quem não conseguiu entregar ainda pode enviar, mas vai pagar multa. Mais informações a gente confere agora na reportagem. Por causa da pandemia, neste ano a entrega da declaração foi prorrogada até 31 de maio. Tudo, segundo a Receita Federal, para dar mais tempo para que o contribuinte pudesse se organizar. Com os números registrados de declarações entregues, se mostrou suficiente para dar tempo e tranquilidade a todos os contribuintes para reunirem os documentos, preencherem as suas declarações e procederem à entrega. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, a tecnologia está cada vez mais presente nos serviços oferecidos ao contribuinte. Entre as novidades deste ano está o assistente virtual, com uso de inteligência artificial, e a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida. Declaração pré-preenchida é um conjunto de informações que a Receita Federal já dispõe sobre cada um dos contribuintes e que são utilizados para elaborar uma espécie de rascunho da declaração. Informações reunidas que são oferecidas como um serviço visando facilitar o trabalho do contribuinte. Mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração, a Receita Federal manteve o calendário de pagamento da restituição. O primeiro lote, pago nesta segunda-feira, foi o maior da história, alcançando 3.446.000 contribuintes. Juntos, eles receberam 6 bilhões de reais. Os próximos lotes serão pagos em 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. O Hospital Tacchini está entre os 42 hospitais e serviços de emergência no estado que fazem parte das rotas de entrega do lote de medicamentos do kit intubação. Os insumos começaram a ser entregues na terça-feira e garantirão a realização de tais procedimentos em pacientes com a Covid-19 ou que tenham outras doenças respiratórias. No total, mais de 13 mil unidades estão sendo transportadas pelo 3º Grupo Logístico a partir do 3º Batalhão de Suprimentos em Nova Santa Rita. São 10 diferentes rotas espalhadas por diferentes regiões do estado e, por isso, a entrega foi concluída ao longo desta quarta-feira. Para o Hospital Tacchini, aqui em Bento, foram destinados mais de 3 mil ampolas de remédios como a lidocaína, succinilmetônio e a epinefrina. As instituições contempladas prestam serviços ao SUS, Sistema Único de Saúde, e foram escolhidas para receber os medicamentos com base em um levantamento semanal dos estoques desses insumos realizados pela Secretaria Estadual da Saúde junto à rede hospitalar. Desde o início da pandemia, já foram entregues aos hospitais gaúchos mais de 630 mil unidades de medicamentos,
adquiridos pelo Ministério da Saúde e também pelo Governo do Estado. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde da quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 34 pacientes internados com a Covid-19, 19 a mais em relação aos dados da terça-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 20 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 35 respiradores, o mesmo número em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 56 pacientes seguem internados, 3 a menos na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. A Fundação Oswaldo Cruz assinou na terça-feira contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção da vacina contra a Covid-19, totalmente fabricada no país. O contrato formaliza o processo já iniciado de compartilhamento de inovações pela AstraZeneca em consórcio com a Universidade de Oxford, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz. No ano passado, o governo assinou um documento preliminar de transferência de tecnologia à Fiocruz, que passou a atuar como uma parceira no consórcio. O primeiro lote de doses da Oxford AstraZeneca foi importado. Em seguida, a Fiocruz passou a fazer o invase e finalização do processo a partir do recebimento dos ingredientes farmacêuticos ativo, o IFA, vindo da China. De acordo com a Fundação, a estrutura de fabricação já recebeu o certificado de boas práticas da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A fase seguinte é o treinamento e a preparação do IFA a ser produzido no Brasil, o que deve ocorrer neste mês. Esses insumos, elaborados no Brasil, passarão por testes junto à AstraZeneca para aferir se eles garantem a qualidade, a segurança e a eficácia necessárias. A previsão da Fundação Oswaldo Cruz é que a fabricação das primeiras vacinas totalmente nacionais ocorra a partir de outubro. E no esporte, na última segunda-feira, o Esportivo apresentou mais 2 jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. São eles os goleiros Otávio Rocha, de 23 anos, e Otávio Passos, de 28 anos, que já se juntaram ao experiente goleiro Léo Rodrigues na briga pela titularidade do Alviazul. Com mais 2 nomes confirmados, o Esportivo conta agora com 13 atletas no elenco atual. O primeiro goleiro é Otávio Augusto Giasson de Almeida Rocha, que estava no Serra Macaense do Rio de Janeiro. Otávio Rocha acumula passagens pelo Jaraguá, de Goiás, e já defendeu o Aimoré em 2018 na categoria Sub-19, atuando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O seu companheiro de posição, Otávio Augusto de Paula Passos, teve participação recente no Campeonato Catarinense, onde atuou pelo clube Hercílio Luz. Ele já jogou pelo Avaí, Concórdia, Camboriú e Brusque, quando participou do campeonato do título da Série D do Brasileirão. No Rio Grande do Sul, jogou também pelo Guarani de Venâncio Aires e pelo Glória de Vacaria. O Alviazul estreia no Campeonato Brasileiro da Série D no próximo domingo, dia 6, às 4 da tarde, fora de casa, jogando em Paranaguá, no Paraná, contra o Rio Branco. E a gente fecha essa edição do Jornal TV Com, trazendo a história de um morador do bairro Vila Nova, aqui em Bento, que é sinônimo de superação e serve de exemplo para muitas pessoas
que enfrentam os perrengues e obstáculos que a vida muitas vezes nos impõe. Há 2 anos, Sebastião da Rosa, de 53 anos, teve uma queda quando estava auxiliando a sua filha, rompendo então todos os ligamentos do joelho. Depois de mais de 70 dias no hospital, o seu membro inferior direito foi acometido por uma trombose, sendo então obrigado a amputá-lo. A partir disso, Sebastião se viu obrigado a abandonar o apoio que dava à filha, que possui autismo de grau severo. Além disso, teve sua locomoção totalmente prejudicada, pois dependia de recursos financeiros para adquirir então uma prótese. E foi por meio da ajuda da comunidade de Bento Gonçalves que ele conseguiu arrecadar R$25 mil do total de R$30 mil para comprar o equipamento. Há mais de uma semana, Sebastião já utiliza uma prótese provisória e realiza fisioterapia para se adaptar e, com isso, voltar a andar e cuidar, então, da sua filha. Hoje, enquanto a esposa do seu Sebastião promove uma rifa para ajudar na arrecadação do montante necessário para cobrir a despesa da prótese, ele faz reforço muscular para, então, fazer uso de uma prótese permanente. O morador do bairro Vila Nova emociona-se ao falar do auxílio que recebeu da comunidade de Bento Gonçalves e projetar também, para dentro de 30 a 40 dias, a possibilidade de voltar a andar normalmente. A história do seu Sebastião se confunde com a de milhares de outras pessoas que, de uma hora para outra, veem o seu mundo desabar. É nessa hora que a gente percebe o quanto vale a pena viver de bem com a vida e com as pessoas. Afinal, estamos aqui para nos superar dia a dia sem a necessidade de ser melhor ou mais importante que o próximo. Com certeza, em breve a família do seu Sebastião terá sua vida retomada, assim como esse montante que eles ainda precisam buscar para pagar a prótese. E é com essa história, então, que a gente fecha o Jornal TV Com desta quarta-feira, desejando saúde e boa sorte ao seu Sebastião e sua família. O Jornal TV Com fica por aqui, lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!